Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou o Gustavo Henneman, fico com você das 19 às 19h30, nesta quarta-feira, dia 17 de agosto. Lembrando a todos que estamos no canal 14 da NET, aqui para Novo Hamburgo, também em Sapiranga, Campo Bom e Estância Velha. Temos também o canal 6 da NET para São Leopoldo. Você pode também nos assistir no nosso site, no valetvplay.com. Nossas redes sociais de costume, né? Facebook, Instagram e no YouTube da Vale TV e também aplicativo para iOS e Android ValeTV.play. Bom, pessoal, para a gente começar nessa quarta-feira, fazer uma breve resumo aí da semana que está acontecendo na dupla Grenal. Né? O Inter voltou aos treinamentos na manhã dessa quarta-feira. Internacional que recebeu 2 dias de folga depois da goleada para o Fluminense, 3-0, né? No último final de semana. O Inter que perdeu na semana passada, foi eliminado, né, da Copa Sul-Americana pelo Melgar do Peru, uma eliminação dura para o Internacional, um jogo aí, na minha opinião, um pouco mais vexatório nessa questão, porque o Internacional tinha totais condições de passar e até mesmo avançar para a final de uma Copa Sul-Americana, mas ficou pelo caminho. Contestado o Edenilson, um jogador aí que pode ficar à disposição para o próximo jogo, aí pelo Campeonato Brasileiro. O Inter volta a campo só na segunda-feira, dia 22, contra o Avaí, fora de casa, lá na Ressacada, 20 horas, essa partida na segunda-feira. Então, o Edenilson aí pode voltar a campo, ele que estava com problema no joelho esquerdo, com edema. A princípio, essa é a questão que envolveu esse jogador, que ficou de fora da partida contra o Fluminense. Então, é possível retorno do Edenilson no jogo fora de casa, quem sabe aí para amenizar um pouco essa situação dele, que está sendo bastante criticado pela torcida do Esporte Clube Internacional. Em questão de Grêmio, o Grêmio voltou aos treinos na tarde de terça-feira, né, se prepara para enfrentar o líder Cruzeiro no próximo domingo, 16 horas na Arena, em Porto Alegre. Jogo bastante importante para o Grêmio, que está 10 pontos atrás da Raposa. Né? O Cruzeiro tem 53 pontos na liderança da Série B, o Grêmio está em terceiro com 43 pontos, então fundamental essa partida para o Grêmio tentar essa aproximação e não se distanciar tanto aí da questão da liderança, de uma possível busca por um título, que é difícil, com certeza, ainda mais pelas atuações, né? O Grêmio perdeu de forma bastante feia aí para o CRB no último final de semana, 2-0, né? Gols do goleiro, né? do próprio CRB de pênalti. Então, é uma atuação muito complicada do Grêmio no último final de semana, desanimou a torcida, mas tem agora, quem sabe, essa possibilidade de lotar a Arena contra o Cruzeiro no próximo domingo. Bom, pessoal, vamos deixar então o futebol um pouquinho de lado. A gente vai falar de ciclismo aqui no Esporte na TV, porque eu recebo mais uma vez aqui para falar dos resultados, né? A gente gosta quando o pessoal vem aqui também para falar dos resultados, das grandes conquistas, né, na carreira. O Elias Vaz, aqui de Campo Bom, venceu, foi campeão da ultramaratona, né, no desafio Bro da Canastra, né, lá na última semana, lá em Minas Gerais. Elias, parabéns. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Gustavo. Valeu pelo convite. Cara, é impossível não falar. Foi a terceira ida a Minas Gerais na Serra da Canastra. Desculpa, ainda sequela do tempo um pouco diferente lá em Minas. Essa vez pegando chuva, bastante frio. Para os mineiros já uma situação quase de calamidade, né? O clima chegando à noite abaixo dos 10 graus. Bastante frio. Bastante frio. Então encarar uma ultramaratona já é duro. E no terreno que é a Canastra, sem ter a experiência, é impossível. Então para mim foi a terceira ida para a Serra da Canastra. E essa vez saindo com a vitória. Então foi uma experiência extremamente empolgante, vamos dizer assim, né? Canastra Bro Experience. Agora Canastra acertei Bro o nome do evento, isso, né? Esse Meio que falhou ali no começo, mas é isso aí, né? E para mim é mais do que só ganhar uma prova, né, Gustavo? É a primeira vez que eu consigo uma vitória geral no evento. Um evento de 4 dias, né, cara? Com
o ciclista do Brasil inteiro, literalmente, com todos os estados estavam representados. Bacana. Então o nível para tu conseguir inscrição nesse evento é bem complicado, é um número restrito, é fechado as vagas, né? Sim. Pela estrutura de acampamento, alimentação e tudo mais, restringe-se a 200, né? Então, Mas para mim, é um baita número, né? Imagina, tu tá competindo com 200 pessoas. 200 pessoas. E ainda assim, para mim, chegar agora, depois do meu acidente, toda a função, foi a primeira vez que eu venci o evento nesse porte, em termos nacionais e com essas dificuldades, com as dificuldades que tem de terreno, de altimetria, de relevo todo, né? Então, é uma satisfação muito grande e para mim mesmo saber que ainda sou capaz de vencer, não só participar como era o propósito inicial, né? Com certeza. E assim, hoje tu tem 37 anos, né? 37 anos. Tu competiu na qual categoria? Como é que foi essa função toda lá em Minas? Lá categorias são divididas em sub 40 ou acima de 40. Entendi. É simples assim, são 2 categorias por grupos. O primeiro ao 40º é o primeiro grupo, do 40º ao 80º é o segundo grupo e assim vai. Então eu fui a categoria principal, que é de até 40 anos do primeiro grupo, o grupo mais forte dos atletas aí. Então, realmente a disputa foi... A questão, nós estávamos no terceiro dia, nós tínhamos uma diferença de 6 segundos entre o primeiro, entre eu e o Gustavo, que era de São Paulo. A diferença... É pouco, né? Nada. Imagina, em 3 dias competindo, num relevo extremamente difícil, técnico, qualquer erro... Muitas pedras. Muitas pedras. Rock Gardens, que eles chamam de jardins de pedra. Lá é o lugar no Brasil com uma naturalidade... Sempre são construídos os Rock Gardens. Eles feitos um trecho de pedra de 50, 100 metros. Eles organizam tudo. Né? Lá não. Lá a gente tem percursos naturais de jardins de pedra com mais de quilômetros de extensão. Até tem os vídeos aí que tu manda pra gente, né? Tu rodar sobre as pedras é uma coisa que requer, além da coragem, aí da destreza, tu tem que ter vamos dizer assim, uma experiência. Por quê? Inclusive o tipo de pedra deles é uma pedra diferente. Nós aqui no sul temos a pedra redonda de rio com limo, que é muito úmido. Lá eles têm uma pedra seca que tu pode tocar. Então no início tu tem um receio de ir nas pedras. À medida que tu vai andando, tu pega a prática de andar sobre as pedras. Então é literalmente um jardim de pedra. Facilita. O caminho é as pedras, não é desviar delas, é sobre elas. Então qualquer erro representa um tempo, né? Então, para tu chegar a ter uma diferença tão pequena de um atleta para outro, é porque o nível dos atletas é exatamente o mesmo, é muito alto. Qualquer fração de segundo já dá diferença no resultado final. Então, para tu ter atletas desse nível competindo assim, é só tu tendo uma experiência geral, porque além da competição tem a questão de dormir no evento, alimentação no evento, tu fica 4 dias imerso com a cabeça 100% focado nesse evento. Então é uma coisa... A recuperação muscular de um dia para o outro... Imagina, deve ser bem complicado, né? Bem complicado. Então hoje tu tomou uma pancada, tu fez 80 quilômetros com 2.000 e pouco de altimetria, tu dorme em barraca, no outro dia mais 70, 80 quilômetros, varia, né? Sim. Então é a soma disso que vai dando um desgaste muito grande. Tem que ter uma boa preparação para isso, né, Elias? Deve ter... tu veio aqui faz um tempinho já e nesse período aí se preparou principalmente para essa competição. Muito forte. Eu tô treinando normalmente 6 vezes por semana, 6 dias da semana. Um dia eu tiro de folga, né? E já com foco não só nessa prova. O primeiro objetivo era conseguir fazer as 2 ultramaratonas no mês. E em abril eu fiz isso, pouco antes de vir aqui, né? O Brasil Ride e a Ultra Bro. Fiz as 2 em abril no mesmo mês e depois disso o foco virou essa prova. Então o foco foi isso e deu certo. E agora já estando com o calendário cheio para as próximas, não se pode parar, né? Claro. Então no próximo fim de semana já vamos a Carlos Barbosa disputar. Esse agora, dia 21. 21 no domingo. No domingo. É a terceira etapa da Copa Soul, onde eu estou em segundo lugar atualmente. Ainda tem mais 2 etapas para tentar buscar a liderança e o título, né? Ser um título estadual também é uma coisa que eu defendia. Em 2018 eu fui campeão, em 2018 da Copa Sul, e 2019 foi o ano da minha fatalidade, então que eu não pude competir mais. Então eu quero agora voltar a ser o líder do campeonato.
Estamos na briga, estamos na batalha. Vai chegar um pouquinho cansado, né? Um pouquinho desgastado ainda, se recuperando. Sim, tive uma queda lá em Minas também. No percurso. Mas não se machucou muito, pelo jeito tá algumas, inteiro, chegou inteiro pelo menos aqui, não, Elias? Algumas escoriações só aí, de joelho, cotovelo e tal, porque é uma coisa que qualquer fagulha, olha, lá é tombo. Tem jogador que tem edema e não joga, viu? Não, tem isso, a gente tem um pouco de arranhões e coisa e vai, né? Não tem problema, o sangue faz parte, infelizmente faz parte. Foi um tombo que acontece, ainda mais lá no relevo, como tem muitas pedras. No pedalar, no giro do pedal, o pedal do lado esquerdo bateu numa pedra e me catapultou para o lado direito. Eita. Então foi um lugar que não era tão perigoso, mas acabou... E ainda mesmo com uma queda, tu conseguiu chegar na frente. Eu tive sorte dessa queda, ela ser num ponto que não era cronometrado. Porque existem trechos cronometrados a cada etapa. No total foram 10 trechos cronometrados, com diferentes níveis. São de distância e de estilo. Por exemplo, tem níveis que são que requer técnica, então que são cronometrados a descer, em que o cara tem que descer com muita técnica. Outros pontos são a subir, outros pontos são planos, depende muito. Existem todos os tipos de níveis, né? Exatamente por isso. Exatamente para o piloto que for o campeão, ser o cara com maior destreza em todos os segmentos. Tanto na regularidade. De subida, de descida, de força, de técnica, todas as peculiaridades são cronometradas, né? Sim. E o Elias, uma coisa que eu acho que é curioso que o pessoal também, pô, tu falou, chão de pedra, né, para encarar isso aí. Pô, e o equipamento, cara, como é que fica essa questão? Fura pneu, não fura pneu? É uma situação diferente? Na verdade, assim, o equipamento tem que ser bem específico. Eu coloquei jogos de pneu novos para ir para lá, o pneu é um pneu diferenciado, acertar regulagem de pneu, regulagem de suspensão da bike, tem que ter uma experiência nesse ponto também. Não é qualquer bike que vai fazer isso, não é. Mas também muito vai da tua pilotagem. Se tu for a história de ir nas pedras, além da libragem do pneu tem que estar correta, é a forma que tu dá na pedra. A gente brinca, dá o levinho é dar uma erguidinha na bike ao natural, às vezes, para passar nas pedras. Entendi. E também faz muito parte, a gente às vezes tem uma ideia de que os pilotos, né, os ciclistas, não descem da bike, não empurram a bike. E, cara, mesmo a gente nos trechos cronometrados, que tá dando tudo, tem muitos pontos em que a gente desce da bike, carrega a bike, passa em rio. Teve no segundo dia, a gente atravessou acho que umas 8, 9 vezes os rios. Então, são pontos que não tem que fazer, é descer a bike nas costas e corre, caminha, faz o que for, né? Sim. Então, além de só querer andar, cara, é força bruta. Sim. Literalmente, é botar as bike nas costas e correr, né? E assim, eu acho que é interessante até que tu tocou nesse assunto, Elias, porque muitas vezes as pessoas aí, eu não quero descer da bike numa subida, se detona, né? Se machuca, cai. Fisicamente ali, pode ter uma lesão grave, até mesmo um problema, assim, desgaste no coração, querendo ou não, já aconteceu isso, já né? tá assim. E então tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, e outra que é uma preparação, né? Eu sempre falo, a preocupação da corrida não. Preocupação não é corrida. A preocupação é você treinar. A preocupação é você se adaptar à corrida. Sim. A corrida é o momento que o resultado vai acontecer de acordo com a tua preparação. Se tu fez a preparação que tinha que ter feito, tá bem treinado, tá bem condicionado, o resultado vai ser um. Sim. Então não adianta, na corrida você não vai fazer nada diferente do que é o seu treino comum, né? E essa questão do treino, né? Não é só questão de treinar pra rua, né, cara? Tu tem ali alimentação, nutricionista, daqui a pouco uma fisioterapia, né? Tudo faz parte, a musculação, a recuperação também. Existem também as pessoas que se iludem em que andar, acelerar, fazer força, esse é o caminho. Não, tem que se fazer força, tem que se treinar, tem que se fortalecer mesmo, mas tem que se descansar. Claro. Tem que se fazer. Um exemplo, essa semana, como eu estou vindo da outra, já indo para outra, andei segunda, um treino leve, ontem eu não andei, exatamente para recuperar, para colocar as pernas de molho, para deixar o corpo também reagir. O descanso faz parte do treino. E a dor às vezes vem depois, umas 48, 72 horas depois, né? Com certeza. A viagem de volta
desgastante no último. Além das dores musculares, ainda tem o desconforto de posição, de mala, disso, daquilo, aquele outro. Sim. Então não adianta, agora é recuperação. O importante é isso, agora é recuperação. Sim. E em termos da Copa Sul agora, Carlos Barbosa, como é que é essa pista lá? O que vocês vão encarar, na verdade? Não é uma pista, né? Mas é a trilha, né? Onde Na vocês verdade, vão encarar? lá é um percurso de 25 quilômetros, em que a categoria principal é dividida em curto, médio e longo. As categorias mais iniciantes fazem uma volta no percurso, as categorias medianas fazem 2, e nós fizemos 3 voltas no percurso de 25 quilômetros, com trilhas, com estradão, em parreirais a gente anda também. Legal, isso é legal. Então, no total para nós vai dar em torno de 2.400 metros de altimetria. Então é bastante, é 750 metros por volta, a cada 25 quilômetros. Então vai ser uma prova muito dura em termos de subidas, tanto que a gente brincou que lá não tem trecho plano. Ou você está subindo ou você está descendo. Não tem refresco, como se diz. É hora Deve ser de... bem complicado. E ainda mais com o frio que deve fazer no final E a de semana, previsão né? não é otimista, né, cara? Então, a gente está se preparando para isso. Coisa que, pro ciclismo, o tempo, as intempéries do tempo, faz parte do esporte. Claro. Tanto que não existe cancelamento por chuva, ou por frio, ou por calor, já teve problemas também. Sim. E, cara, o ciclismo faz a gente encarar todas as temperaturas, né? É bem complicado, sim. E depois da Serra, depois de Carlos Barbosa, ainda tem mais etapa. Tem mais a de Garibaldi, que também do lado, é né? do lado, mas será em novembro, se eu não me engano. Então já vai estar mais quente. Então né? já vai estar melhorzinho. Uma das maiores variáveis que a gente teve de clima, só uma curiosidade, foi em 2017. A gente teve uma ultramaratona em Harmonia, né? A gente teve 40 graus de calor e veio bastante gente de fora do estado, veio paulistas, veio cara de cima. E os caras sofreram demais com o calor. E detalhe, teve um atleta aqui de São Leopoldo, se eu não me engano, que inclusive o rim do cara parou de funcionar. Imagina, cara. Cara, teve um procedimento bem complicado, Teve, cara, resgate, foram inúmeras pessoas do calor. O desgaste no calor foi algo, tanto que as pessoas de alto padrão, tá? Atletas campeões brasileiros, algo que vieram, agora nós conversando, imagina, 2018, nós estamos em 22. Sim. Perguntando, cara, qual foi a pior prova que tu fez? Dizer, cara, lá no Sul, Harmonia, aquela prova foi a pior prova que eu já corri. Imagina. Então, é uma prova que marcou pelo calor. Pela questão do calor. Calor, umidade do ar, tudo isso influencia demais, né? E daí acaba voltando para aquela questão que a gente estava falando da preparação. Nossa, Nem com toda uma preparação, daqui a pouco tu vai conseguir encarar essas situações, né? E tem uma coisa que as pessoas às vezes não dão a devida importância. Água. Hidratação. As pessoas acham que a gente não come, não bebe. Cara, a gente come durante o percurso, a gente bebe durante o percurso, a gente faz... tem que se manter. A gente brinca, né? O cavalo anda que o cavalo come. Só dificilmente para, né? Isso. Exatamente, a gente não para. Na verdade, a gente não para. E se para nessas ultras, a gente para, porque são trechos de 150 quilômetros, são coisas assim. Sim. Então a gente para, pega a água e já toca. São paradas muito curtas. Não é para descanso, é só para repor águas e tal e vai embora, né? Sim. E tanto que, inclusive, a suplementação, né? E não dá para esfriar, né? Também não. E nesse evento da Canastra Bro aí, existe uma variável que normalmente não se tem nas corridas especificamente. Como ela tem trechos em que tu faz deslocamentos de um ponto cronometrado ao outro ponto, neste trecho você relaxa. Então você esfria. E isso é um problema, porque logo depois tu tem um trecho cronometrado que é de alta intensidade, então o desgaste é muito grande, exatamente porque tu está num ponto de recovery, tu está te recuperando e logo depois vem uma paulada, uma pancada. Então, e às vezes tem trechos de 8 km cronometrados a subir e, cara, é um visual... imagina, né? Cara, a gente conversou antes de começar o programa, as belezas naturais, elas são fantásticas. Nossa Senhora. A gente pode ver também, tem imagens que a gente viu já também. E a Serra da Canastra, né, bicho? É uma coisa... É impressionante tu falar que a gente está... Campo Bom, a gente está a 30 metros do mar do Novo Hamburgo, sei lá, deve ser alguma coisa em torno disso. Não é praticamente nada. É praticamente nada. O topo do Ferrabras aqui da nossa região é 700 metros do nível do mar, tá? Lá a gente saía a 1.200. Nossa, é muita Então a coisa. gente chegava a 2.000 metros no mar
Então, o relevo da coisa é completamente diferente. E lá em cima, aí que tá, é engraçado, a gente está muito alto, no topo da montanha, e tem um monte de rio, muita água. É um lugar extremo, é muito contraditório. É um terreno seco, árido, com muita água. Sim. Com muito rio, com que muita bom, coisa. né? Até porque que isso bom, ajuda, né? Exatamente. Então, tanto que a gente passava, nessa edição a gente passava nos rios com água muito fria, um terreno extremamente seco, nas bordas dele seco, Sim. e muito frio. Então, cara, para tu acelerar logo depois é muito complicado. No total vocês fizeram quantos quilômetros mais ou menos? 220, 200 e pouquinhos quilômetros. Que deu no total 5.800, se eu não me engano, de altimetria acumulada ao longo desses 4 dias. E o tempo exato eu não sei te dizer. Mas é bastante coisa, né? É bastante coisa, é bastante coisa. Em 4 dias, se tu for pensar, né, em questão de toda a diversidade que tem, né? É bastante tenso, assim, pra quem tá de fora, quem não é atleta também. E a gente falando, assim, quando tu fala de andar tanto tempo em trilhas, para ter uma comparação aqui, a gente faz pedais aqui na região, aqui, a gente faz 60 quilômetros em 2 horas e pouquinho. Sim. E vai embora. Lá a gente chegou a fazer 80 quilômetros na etapa mais longa, foram 8 horas de percurso. Triplo. Cara, é um tempo, se tu olhar o tempo que a gente leva, é descomunal. Sim, é porque muito. o terreno é terrível para andar. Então, tu não pedala, tu corre, tu caminha, tu sobe na bike, tu pedala, tu cai, tu vai. Então, é uma coisa... É uma função, é uma né? função, literalmente. Umas coisas de uma ultramaratona, né? Sim. Não existe tu fazer uma ultramaratona e dizer, não teve problema. Não, isso não existe. Isso é... É aquela coisa também, né, Elias? É um evento diferente, né? Não acontece toda hora, né? Não, então são várias situações, né? Que a gente falou, teve 2 lá em abril, agora mais uma. E tem chega. Mais, chega. É isso por ano, né? Na verdade, assim... Deve ter outras, mas... Não, existem outras, mas todo atleta, na verdade, por mais que seja de alto nível, não, quanto mais alto nível, na verdade, é isso, né? Tu acaba estipulando algumas provas específicas ao longo do ano, para que tu possa ir nas outras, mas algumas tu vai com um ênfase um pouco maior do que outras, né? Eu ainda farei em outubro a Tri Race, que é em Cambará, São Francisco de Paula, que reúne atletas do Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. São 3 dias de prova também. É uma ultramaratona. Com outra característica, né? O terreno aqui do sul, que daí é a nossa casa, os caras não conhecem tanta umidade, tanto barro como a gente tem aqui. Eu já fiz essa prova em 2018, eu e o Rodrigo, nós fizemos em dupla. Rodrigo Medeiros, do Rodrigo Bikes aí. E a gente conseguiu a 2ª colocação nas duplas, Pro, né? E essa vez eu vou fazer na categoria solo, vou correr sozinho, então... É um desafio diferente, fazer uma ultramaratona de 3 dias sozinho, como eu fiz essa na canastra. É um trabalho diferente quando tu corre em dupla e quando tu corre separado. Tu ser sozinho, tu tem que ser autossustentável. Sim. A dupla se ajuda, um faz uma coisa, outro faz outra, tu sempre se ajuda. Sim. Então tu fazer vai isso solo... Ideia, vai conversando também. Com certeza, ajuda demais. O trabalho em equipe, na verdade, Gustavo, é uma coisa... que as pessoas às vezes têm dificuldade. Não, e acho que não tem na bike, né? Não tem. Tanto que a gente brinca, o ciclismo é um esporte mais por equipe, individual, mais por equipe. Porque existem as equipes, existe o trabalho de dupla, de quarteto, de tudo mais, de equipe, mas a performance é solo. Sim. É muito complicado. Tu gerir a questão da dupla é exatamente por isso, porque tu não pode te preocupar só com a tua performance. Não adianta você estar extremamente preparado, forte e tudo mais, se a tua dupla não estiver. Sim. O resultado é a soma da dupla, então não adianta. Então o trabalho em equipe é bem complexo. A gente fez isso com maestria, graças a Deus, o Rodrigo e eu fizemos isso ao longo de muitos anos aí, sempre funcionou perfeitamente, Sim. Muito bom, resultados muito bons. E para mim agora fazer isso solo, em função do Rodrigo também estar em outras competições, outros momentos, a gente acabou partindo para fazer isso solo. E nesse momento, deixar bem claro, nesse momento, não que isso seja... teremos novamente. Então, também é diferente. Então, eu estou curioso para encarar esse desafio sozinho. Vamos ver como é que vai ser, né? A gente está chegando já na reta final, Elias, do programa aqui.
Sempre é um prazer. A gente quer fazer um agradecimento pessoal aí também, que também lá do evento, acredito eu, que um suporte bastante bacana para vocês lá. Muito. E né, pedir pro pessoal seguir, acompanhar o teu trabalho nas redes sociais aí. Tamo junto. Sempre é um prazer poder compartilhar um pouquinho da experiência, um pouquinho de história, porque é uma história que nunca, eu sempre falo, uma história que não se escreve sozinha. A gente sempre escreve com parceiros que acreditam na gente, apoiam a gente, com a galera torcendo, com a galera participando. É isso que faz o nosso esporte evoluir, crescer cada dia um pouquinho mais. Quiser deixar suas redes sociais, o pessoal acompanha o teu trabalho? E quem quiser, minha rede social é bem simples, Vais, que é o meu nome, Vais.Elias, no Instagram aí, pode conferir, lá eu coloco tudo dos treinos, treinos diários, das competições, tá tudo lá. Tá certo. Elias, muito Sempre obrigado um mais uma vez. Valeu, tamo junto. Parabéns de novo. Obrigado. Então tá, pessoal, a gente volta com o Esporte na TV nesta quinta-feira. Tchau, tchau.